Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, hoje é etapa 5. E hoje a gente vai finalizar a nossa revisão de área de figuras planas. Você já sabe como é que funciona essa aula, não é? À medida que a gente for apresentando cada uma das atividades, como é que você trabalha, viu a atividade, aperta o pause, tenta fazer sozinho, finalizou, aperta o play, que eu vou ficar por aqui fazendo o desenvolvimento da questão. Depois que você finalizar, ao apertar o play, você vai vendo como foi o desenvolvimento realizado por mim aqui e verificar se está do mesmo jeitinho por aí. Professor, mas precisa sempre ficar igual? Não. Há algumas situações, problemas, principalmente quando nós falamos de áreas, professor, de figuras compostas, onde o caminho pode ser diferente. Você pode particionar a figura de uma forma diferente, mas o resultado sempre o mesmo. Fechou? Vamos iniciar nossa revisão. Está aí na telinha de vocês, professor. Área das principais figuras planas. Revisão, professor, de final de semestre. Como é de praxe, recordar, professor, as fórmulas. Prof, para trabalhar, professor, com área eu preciso de fórmula. Quais são as fórmulas, professor? Rapidinho, rapidinho. Professor, eu preciso saber que a área do quadrado é o lado ao quadrado. Revisei todas essas fórmulas na nossa última aula. Não está com muito tempo, professor. Revisei cada uma delas. Vê se você já aprendeu mesmo aí. É para a gente fechar esse semestre já aprendido todas essas fórmulas. Então, vamos lá. Área do quadrado é lado ao quadrado. Área do retângulo, professor, é base vezes altura. Área do paralelogramo, professor, também base vezes altura. Que mais? Professor, temos área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Temos, professor, a área do triângulo, mas não é qualquer triângulo. É o triângulo equilátero, professor. Como que é a fórmula? Aquela que tem a raiz de 3. É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Prof, temos que também lembrar a área do losango. A área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Tem a área também, professor, do trapézio. Trapézio, professor, lembrei, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Professor, tem também a área do hexágono. Na aula passada eu não falei dele, mas durante as aulas que nós tivemos durante o bimestre, a gente falou do hexágono. Professor, o hexágono ele tem uma fórmula própria? Até eu posso chegar nessa expressão que calcula a área do hexágono, uma expressão só deles. Mas a ideia é dizer para você que a área do hexágono ele é obtida por partição. Eu quebro ele em vários pedaços. Professor, como é que o senhor corta ele? Traça todas as suas diagonais. Professor, tracei todas as diagonais. Quando você traça todas as diagonais do hexágono, qual é a figura que você passa a enxergar? Professor, no hexágono, 1, 2, 3, professor, 6 triângulos. Quando eu traço, quando eu quebro, quando eu particiono o hexágono, professor, com as suas diagonais, eu determino de forma interna 6 triângulos. E não são triângulos quaisquer, são triângulos equiláteros. Então, como é que eu faço, professor, para achar a área de um hexágono? Gente, é só você calcular a área de um triângulo equilátero e multiplicar o resultado, professor, por 6. Você calcula a área do triângulo equilátero e multiplica o resultado por 6. Ó. Você não precisa aprender essa relação, não. Você faz o cálculo aqui. Ó. Você faz o cálculo primeiro. Achou o cálculo? Substitui aqui e multiplica por 6. Você entendeu? Ah, entendi, professor. Então, eu pegaria aqui o lado, né? Eleva ao quadrado, multiplica pela raiz de 3, divide por 4. Achei a área de um triângulo. Depois que eu achar a área do triângulo, eu multiplico o resultado por 3. Por quê? Porque eu tenho 6 triângulos equiláteros aí internamente a esse hexágono. Professor, essas aí são as fórmulas para o cálculo da área dos polígonos, professor. Mas nós temos figuras que não são consideradas polígonos também.
que é o círculo e suas partes. Vocês lembram ainda? Mas antes de eu recordar com vocês, de que forma, professor, as questões, as situações, problemas relacionadas ao cálculo de área podem estar presentes nas minhas avaliações? Gente, eu posso ter situações, problema, onde o cálculo da área se dá de forma direta. Tipo, eu olhei para esta figura. Que figura é essa? Triângulo. Tem fórmula? Tem. Aplico direto a fórmula. Área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Já, professor, existem situações onde a figura que me é apresentada, ela não é uma figura conhecida, professor. Tipo, eu não sei que figura é essa que está em amarelo, mas, tipo assim, eu posso cortar ela em pedaços. Eu posso cortar ela, professor, na horizontal, eu podia cortar ela aqui. Eu ia ter 2 quadriláteros, professor, ia ter um quadrado, ia ter um retângulo. Eu poderia, professor, cortar ela assim, professor? Eu teria 2 retângulos. Ou, professor, eu poderia cortar, inclusive, na diagonal. Eu podia cortar aqui também, se eu quisesse. Nesse caso, se eu cortasse na diagonal, eu teria ali 2 trapézios. Então, você entendeu que quando eu tenho figura composta, as resoluções elas podem se dar de forma diferente. Então, eu posso cortar na horizontal, você pode cortar na vertical. Professor, mas independente de como nós particionemos essa figura, professor, o resultado final sempre será o mesmo? O resultado final sempre será o mesmo. Nessa figura aqui, professor, o mais fácil seria nós cortarmos na horizontal. Nós iríamos ter um quadrado e um retângulo. Como é que seria a resolução por partes? Você calcula separadamente a fórmula o cálculo da área do quadrado pela fórmula da área do quadrado, calcula separadamente a área do teu retângulo, professor, e junta, somos 2, que você vai ter a área da figura toda. Prof, e o último caso, como que é? É pela exclusão, professor. Ele não quer a figura toda, ele quer apenas uma parte da figura que está colorida, que está rachurada, que está destacada. Normalmente as palavras, as nomenclaturas são essas. Calcule a área em destaque. Nesse caso, eu poderia estar perguntando aquela parte verde lá. A área em destaque seria apenas a parte verde. Como é que a gente ia achar aquela parte verde, professor? A gente tinha que excluir a parte que a gente não queria. A gente tinha que calcular a área do quadrado todo e tirar, professor, aquele círculo que está ali no meio, que é para ficar só a parte verde. Então, eu posso vir na questão, calcule a área em destaque, calcula a área rachurada, professor, calcula a área, professor, colorida. Eu posso perguntar dessa forma para você. Por que que é exclusão, professor? Porque eu teria que calcular como se aquele quadrado ele estivesse todo colorido, professor, todo verde. Então, eu iria calcular a área do quadrado todo e ia diminuir, professor, da área daquele círculo. Ia sobrar apenas o quê? Aqueles cantinhos coloridos lá. Você entendeu a lógica aí? Prof, eu acho que sim, professor. Agora sim. Professor, como é que eu faço para calcular a área de um círculo? Professor, todo círculo, primeiramente, deve-se observar qual que é o valor do seu raio ou do seu diâmetro, professor. O raio de um círculo é essa distância do centro a qualquer, professor, extremidade da linha que contorna a sua respectiva circunferência, professor. E o que é diâmetro, professor? Diâmetro é o dobro do raio. Então, se o cara te dá o diâmetro, se ele te diz que o diâmetro é 30, o teu raio é 15. E se ele te dá o raio que é 15, o diâmetro é 30. Prof, mas, tipo, eu preciso mesmo é saber quem é o raio, professor. Por quê? Porque a área do círculo se calcula pela relação π vezes o raio ao quadrado. Professor, então, tipo, se eu sei que R é a letra que representa o raio, de diâmetro, professor, e o π vale 3,14, que durante as aulas a gente já conversou, eu já expliquei, professor, que este π, a obrigatoriedade da sua substituição se dará se a questão informar lá. Considere que o π vale 3,14. Se ela não informar, tipo, professor, nessa questão, calcula para mim a área de um círculo que tem raio 10. Ele te deu o valor do π? Não, professor. Então, eu deixo a minha resposta em
função de π. Prof, então, tipo, se o senhor já sabe que o raio é 10, eu já sei que a fórmula para o cálculo da área do círculo, professor, é π vezes o raio ao quadrado, o meu trabalho vai ser de substituição, professor. A área do círculo vai ser π vezes 10 ao quadrado. A área do círculo, só resolver a potência. 10 ao quadrado dá 100, aí você coloca o π no final. Π. Qual que é a unidade, professor? Se o raio estava em centímetros, aqui vai ser centímetros quadrados. Foi, professor. Professor, eu não preciso substituir por 3,14? Não. Só se a questão pedir. Mas, não, professor, eu quero substituir. Você pode substituir, professor. Você não já sabe que o π vale 3,14? Sei, professor. Se o π, professor, vale esse 3,14, era só você continuar a conta. A área dessa circunferência, ou melhor, desse círculo, vai ser 100 vezes o π, que é 3,14. A área desse círculo vai ser exatamente, aproximadamente, 314, professor. 314 unidade, centímetros quadrados. Entendeu? Professor, mas eu poderia parar ali, 100 π centímetros quadrados. Pode. Se eu quiser substituir, eu substituo só se eu quiser. Quando é que eu sou obrigado? Se a questão colocar para você, use π 3,14. Beleza? Professor, lembrei a área do círculo. Fórmula tranquila. Eu tenho que lembrar também da área do setor circular, professor, que é aquela fatia de pizza. Posso fazer pela fórmula, posso fazer por regra de 3, professor. A fórmula é πr ao quadrado, que é a parte do círculo, vezes o ângulo, dividido por 360. O raio representado por R, esse alfazinho aí, professor, é esse ângulo que nós temos aqui, ó, que esse ângulo é que determina, professor, o tamanho desse setor. Esse ângulo é diretamente proporcional, professor, ao tamanho desse setor, área deste setor. E o π não muda. O π sempre o mesmo, tanto para o cálculo da área do círculo, quanto para o cálculo, professor, do setor circular, quanto para o cálculo da coroa circular. Prof, então se eu pedisse para você calcular a área de um setor circular que tem raio 3 e medida angular 60, eu posso jogar na fórmula? Posso, professor. A área do setor, professor, está lá a fórmula, é π vezes o raio, professor, ao quadrado, vezes o ângulo, professor, de 60 graus, dividido por 360. Posso resolver, professor, a área do setor seria π vezes 9 vezes 60 dividido por 360. Professor, eu posso simplificar esse 60 com 360 por 60. 60 por 60 dá 1. 360 por 60 dá 6. Posso simplificar um pouquinho mais, professor, esse 9 com 6. Dão para dividir por 3, professor. 6 dividido por 3 sobra 2. E 9 dividido por 3 sobra 3. Multiplicando quem sobrou, professor, a área do setor, professor, vai ser π vezes 3 vezes 1 dividido por 2. Professor, vai dar 3π sobre 2, professor. Repete o π, centímetros quadrados, professor. Acabou, professor? Se você quiser dividir o 3 por 2, pode dividir, mas não precisa. Fica 1,5 π centímetros quadrados. Professor, e eu não tenho que substituir o π por 3,14? Não, só se você quiser. Como eu falei, a questão não informou. Não informou.
Mas, se você quiser substituir, você pode substituir sim. Professor, dá para fazer essa questão por regra de 3? Dá sim, gente. Eu posso fazer essa mesma questão por regra de 3. Como é que funciona por regra de 3, professor? Gente, como é que é o calcular do círculo inteiro? Do círculo inteiro é πr ao quadrado. Essa é a fórmula para calcular a área do círculo inteiro. O círculo inteiro, ele tem quantos graus? 360, não é isso? Então, a área do círculo inteiro está para o ângulo do círculo inteiro, ó. Assim como a área do setor, que é o que eu quero descobrir, está para o ângulo do setor. Aqui seria a minha regra de 3 montada. Então, se eu fosse fazer as substituições, ia ficar π vezes o raio, que é 3 ao quadrado, está para 360. Assim como a área do setor, que eu quero descobrir, está para o ângulo do setor, que é 60. Vocês entenderam o que foi que eu fiz? Professor, o senhor vai fazer cruz credo. O senhor pode fazer as simplificações antes, tipo, eu podia simplificar esse com esse, por 60. 60 por 60 sobra 1. 360 por 60 sobra 6. Fazia, professor, produto dos meios pelos extremos. Nós íamos ter que 6 vezes... Deixa eu só trocar a corzinha da caneta, botar a canetinha preta mesmo. Vai ficar 6 vezes a área do setor é igual a π vezes 3 ao quadrado vezes 1. Π vezes 9, professor. Dá 9π. Então, eu tenho que a área do setor vai ser 9π dividido por 6, professor. Professor, dá para simplificar o 9 com o 6. Dá para dividir por 3. 9 por 3 dá 3. 6 por 3 dá 2. Professor, o mesmo resultado, 3π sobre 2 centímetros quadrados. Então, tanto dá para fazer por regra de 3, como dá para fazer, professor, com a fórmula pronta. Está faltando só nós recordarmos uma única fórmula, professor. Está faltando nós recordarmos a área da coroa circular, professor. Como é que eu faço para achar a área da coroa circular? É só se lembrar, professor, que são duas circunferências concêntricas, professor. E para o cálculo dela, professor, é só calcular a área da grande e diminuir da área da pequena. Deixa eu te dar um exemplo, professor. Ele já me dá os raios, professor? Ele já dá os raios, professor. Ele diz aqui para você que o raio da maior é 16 e que o raio da menor, professor, é 12. Poxa, professor, ele disse que o Rzão é 16 centímetros e o Rzinho é 12 centímetros. Se, professor, a área da coroa calcula a área da grande, subtrai da área da pequena, eu posso dizer então, professor, que a área da coroa é π vezes o raio da grande ao quadrado menos π vezes o raio da pequena ao quadrado. É tranquilo. Ou fazer os cálculos separados, como nós já fizemos em outras situações. Professor, só calcular as potências aqui. A área da coroa vai ser π vezes 16 ao quadrado. Aí você vai ter que pegar a folhinha de rascunho, fazer 16 vezes 16, professor, vai dar 256 π, menos, professor, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, professor, dá 144 π, professor. A área da coroa vai dar 256 π menos 144 π. Professor, só subtrair agora? Só subtrair. Deixa eu ver quanto é que dá aqui. 256, 144, 6 menos 4 dá 2, 5 menos 4 dá 1, 2 menos 1 dá 1.
Professor, a área da coroa vai dar 112 pi centímetros quadrados. Parou aí? Parou. Lê o exemplo lá. Ele deu para você, professor, o pi na questão? Considere que o pi vale 3, 3,1, 3,14? Não, professor, ele não nos forneceu. Então, significa dizer que eu posso deixar a resposta em função de π. Professor, mas se ele quiser que eu substitua, professor, olha, eu já encontrei a área da coroa. Deu 112 π centímetros quadrados. Não é essa a relação? Não é essa a relação, professor? O senhor fez a contazinha com a gente. Encontrou, professor, que a área professor, se a questão viesse aqui, ó. Aí eu teria só que finalizar, professor. Faz-se a conta lá, professor, 314. 3,14, que diga, vezes 112. Ou 112 vezes 3,14, tanto faz. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 8, 6, 11, sobe 1. 3 com 1, 4 e 1, 5. 3, só voltar a vírgula. Só esse aqui, professor, tem duas casas. O outro não tem casas decimais, então só é duas. 1, 2. Professor, área da coroa. Vou botar o tiozinho, que é para dizer que é aproximadamente. Dá 351,68 centímetros quadrados. Então, dos dois jeitos, aqui está em função de π, aqui está fazendo a substituição do nosso π. Professor, de novo, só teria a obrigação se ele colocasse o valor do π para a gente. Beleza? Vocês entenderam? Prof, vamos começar a revisão. Agora foi só a parte de recapitular, não é, professor? Vamos começar as atividades aqui, ó. Devagarzinho. Vamos ver se tu aprendeu. Calcule a área de um círculo que o raio mede 4. O que você tem que saber? Professor, não vai precisar desenhar, não, só se você julgar necessário. Eu só preciso que você já saiba das fórmulas da área. Professor, eu já aprendi. Área de um círculo é só pegar π vezes o raio ao quadrado. Então, para essa questão, a área do círculo está fácil, professor. É π vezes o raio que ele me deu, que é 4 ao quadrado. Você vai resolver essa potência. Quanto que é 4 ao quadrado, professor? 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4, dá 16. Então, a área desse círculo, professor, vale 16. Eu coloco o π no final. A unidade é metros quadrados. Professor, acabou? Acabou. Foi rápido? Foi. Tranquilo. Acertou também. Parabéns. Segunda atividade. Calcula a área de um círculo novamente, professor, que tem 30 centímetros, mas é de diâmetro. Professor, é a mesma fórmula. Eu só tenho que entender que o diâmetro aqui, professor, é o dobro do meu raio. Então, se ele disse para mim que o diâmetro é 30 centímetros, eu já posso afirmar que o raio tem que ser, já é para você pensar automaticamente. O cara te deu o diâmetro, a metade é o raio. Já é para você pensar desse jeito. O cara te deu o diâmetro, a metade é o raio. Por quê? Porque na fórmula, professor, eu não uso o diâmetro, na fórmula eu uso o raio. A área de um círculo é π
vezes o raio ao quadrado. Se eu já sei que o raio é 15, então vamos fazer a conta. A área do círculo é π vezes 15 ao quadrado. A área do círculo, professor, vai ser 15 ao quadrado, é 15 vezes 15, dá 225 π centímetros quadrados. Certinho? Vocês entenderam? Entenderam? Certeza? Show de bola, professor. Acabou? Acabou, professor. Não vai precisar substituir o π? Não, professor, só se a questão pedisse. Prof, calcula para mim a área, professor, de uma coroa circular, professor. Coroa circular vão te dar 2 raios, professor. Vai te dar o raio da maior, vai te dar o raio da menor. Ou seja, aqui é o Rzão, aqui é o Rzinho. Por quê, professor? Nem precisa desenhar. A área da coroa é a área da grande, que é π vezes Rzão ao quadrado, menos a área da pequena, que é π vezes Rzinho ao quadrado. Certinho? Professor, só substituir os raios. Só substituir os raios. Vamos lá, nós. A área da coroa vai ser π vezes o raio da grande, que é 4 ao quadrado, menos π vezes o raio da pequena, que é 2,5 ao quadrado. Professor, 4 ao quadrado eu já até fiz agora há pouco, que é 4 vezes 4, que dá 16. 2,5 ao quadrado é 2,5 vezes 2,5. Dá 6,25. Então, professor, a área da coroa vai ser 16π menos 6,25π. Tem só que subtrair, professor? Tem só que subtrair. A área da coroa vai ser igual 16π menos, professor, 6,25. 16 menos 6 já ficaria 10. 10 menos 0,25, professor, vai dar 9,75 π. Estava em centímetros os raios, centímetros quadrados. Vocês entenderam? Vocês entenderam que muitas das atividades anteriores nós fizemos primeiramente um esboço, justamente para que você pudesse fazer uma associação mais sólida entre figura e fórmula. Só que depois que a gente memoriza, o correto mesmo é eu não precisar de um esboço. Eu já lembrar, professor, que eu preciso apenas dos raios para estar calculando a área de uma coroa circular. Calcula, professor, a área da grande, subtrai da área da pequena. E para quaisquer outras figuras que eles venham a perguntar para mim. Tipo, área do setor circular, que é o que ele está pedindo aqui para mim agora. Professor, setor circular, eu preciso do ângulo, professor, e do raio que ele me forneceu. Se eu lembrar da fórmula, show de bola. Se eu não lembrar da fórmula, professor, eu posso tentar fazer uma regra de 3. Ou eu posso entender, professor, que o ângulo ele é diretamente proporcional à área. Então, aquele ângulo ele representa uma parte, uma fração do todo. Mas vamos de fórmula, que foi a orientação inicial para a nossa turma. Área de um setor circular, professor, é π vezes o raio ao quadrado, vezes o ângulo, dividido tudo por 360 graus. Eu já tenho todas as informações, professor. Vou só substituir a área do setor. Vai ser π vezes o raio, que é 12 ao quadrado, vezes o ângulo, que é 120 graus, dividido tudo por 300 e... Já vi que dá para simplificar. Sempre que for possível a simplificação, deve ser tentada esta simplificação. Vou simplificar o 120 com 360, professor. Ambos são divisíveis pelo próprio 120.
120 dividido por 120 sobra 1. 360 por 120 sobra 3. Se eu for resolver ali a potência, professor, nós vamos ter que a área do setor vai ser igual, o 12 ao quadrado é 12 vezes 12, dá 144. Vai ficar 144 π em cima, embaixo ainda sobrou 3. Parou, professor? Só se não der de nós dividirmos o 140 por 3, mas dá, professor. Se a gente dividir 144 por 3, falei 140, perdão, 144 por 3, deixa eu ver quanto é que dá. 3 vezes 4 dá 12, para 14 sobra 2, baixo 4. 3 vezes 8, 24, para 24 nada, professor. Se o senhor dividir aqui, a área do seu setor vai dar justos 48 π. O raio estava em centímetros, então centímetros quadrados. Você está percebendo que a gente já está até conseguindo fazer mais rápido? Prof, se eu quiser substituir o π ali por 3,14, posso? Pode, tá bom? Mas posso finalizar aí? Posso parar aí? Pode sim. Área desse setor circular, que tem ângulo 120 e raio 12, vale 48 π centímetros quadrados. Prof, treinei um bocadinho aí de círculo e suas partes, professor. Vamos para polígono. Eu quero a área de um triângulo, professor. Será que é equilátero? Deixa eu ver. Não, professor, não é equilátero. Ele já me deu a base e já me deu a altura. Então, eu só preciso da fórmula. A área de um triângulo tradicional é a sua base vezes a sua altura dividido por 2. Lembrou? Ah, professor, então só substituir, ó. A área é a base, que é 10, vezes a altura, que é 8, dividido tudo por 2. 10 vezes 8 dá 80, dividido por 2. 80 dividido por 2, a área desse triângulo é 40 centímetros quadrados. Professor, cadê o π? Aqui não tem π não, estou brincando com vocês. O π só vai aparecer na área do círculo e de suas partes. Então, tranquilo essa daí? Professor, o senhor poderia ter simplificado antes ali, ó. O senhor poderia, antes de ter multiplicado o 10 com 8, o senhor poderia ter simplificado o 10 com 2 logo. Porque ficaria 10 dividido por 2 daria 5. Aí ficava só 5 vezes 8, que daria 40 centímetros quadrados. Ou, até mesmo, professor, eu ter simplificado o 8 com 2. Porque se eu simplificar só o 8 com 2, ia ficar 4. Ia ficar 10 vezes 4, que também daria o 40 centímetros quadrados. Sexta atividade, professor. Agora sim, eu quero a área de um triângulo equilátero. Ah, professor, tem uma fórmula que é toda especial, professor. E, normalmente, quando ele pede área de triângulo equilátero, ele é um triângulo, só que ele só dá os lados, professor. Diferentemente da anterior, que lá no anterior ele me dá uma base, ele me dá uma altura, é que ele só me dá o lado, professor. Vou desenhar aqui só para recordar um detalhe, professor. Quando nós temos um triângulo equilátero, professor, ele diz que o lado lá é 2 metros, aqui é 2 metros, a base é 2 metros. Só que normalmente ele não me dá altura. Não dá altura, professor, ele só dá os lados. Aqui é 2 metros, aqui é 2 metros. Então, por isso, professor, que eu já tenho essa relação e eu peço que vocês aprendam, porque realmente ele é muito cobrado, esse triângulo. É cobrado nas etapas seguintes, e nos vestibulares e nas avaliações externas, tá bom? Como é que era a área do triângulo equilátero? Se o triângulo for equilátero, é o lado do cara ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, professor, a área desse triângulo equilátero vai ser o lado dele, que é 2 ao quadrado, vezes a raiz de 3 dividido por 4. Quanto é que é 2 ao quadrado, professor? A potência é 4. Raiz de 3 dividido por 4, professor. Prof, simplifica, se possível. Dá para simplificar, porque é 4 em cima, 4 embaixo. Cancelou.
Professor, ficou só raiz de 3. É a minha resposta? É. Então, não fique achando estranho se der só a resposta raiz de 3 também, que está correto aqui. Deu raiz de 3 metros quadrados. Se você quiser aproximar, professor, caso você precise, professor, isso aqui dá 1,73 metros quadrados, que é quanto que dá mais ou menos a raiz de 3 aproximadamente, professor. Prof, mais. Eu quero, professor, que o senhor ache a área de um triângulo equilátero, professor, quando o perímetro dele, professor, é 15. Professor, o perímetro é 15, né, professor? Se o perímetro é 15, eu aprendi que o perímetro é a soma de todos os lados, professor. Esse lado, mais esse lado, mais esse lado tem que dar 15, professor. Então, significa dizer que cada lado tem que valer. É só pegar 15 e dividir por 3, professor. Então, na nossa situação aqui, professor, deixa eu ver. Professor, é triângulo equilátero, é o lado ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 4. A área desse triângulo vai ser 5 ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 4. Resolvendo a potência, 5 ao quadrado dá quanto, professor? Dá 25. Vai ficar 25 raiz de 3 sobre 4. Quando eu chego nessa etapa do cálculo, o que é a única coisa que eu posso fazer? Verificar se aquele 25 dá para dividir por 4. Dá? Não, professor. Então, acabou. A resposta vai ser 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Só se você quiser dividir, mas já pode parar aí. 25 dividido por 4, professor, daria 12,5. Professor, vai dar 6,25 raiz de 3 centímetros quadrados. Se você quiser. Eu não aconselho, porque você vai ter o trabalho de dividir. Você tem possibilidade de, durante essa divisão, você acabar errando alguma conta, professor. Então, eu te aconselho mesmo a deixar na forma fracionária, sendo que só verifique se é possível a simplificação. Prof, mais uma, professor. Calcula a área de um trapézio retângulo, cujas bases medem 10 e 13 e o lado perpendicular mede 5. Vou desenhar porque trapézio é bacana. Está aqui, professor, um trapézio. Ele disse para mim, professor, que o trapézio é retângulo. As bases são 10 e 13. Professor, aqui é 10, que é a menor. Aqui é 13, que é a maior. E o lado que é perpendicular às bases medem 5. Lembra ainda da fórmula? Área de um trapézio, professor, é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Você já tem todos os dados, gente. Você já tem todos os dados. Nosso trabalho aqui, professor, só substituir. Então, nós vamos ter que a área desse trapézio é a base maior dele, que é 13, mais a base menor dele, que é 10, multiplicado com a altura, que é 5, e o resultado dividido por 2. Professor, vai dar 13 mais 10, vai dar 23, vezes 5, dividido por 2. 23 vezes 5, professor, dá 115, dividido por 2. Professor, quanto é que vai dar a área? Aí só é você dividir. 115 dividido por 2 vai dar 50. 100 dividido por 2 é 50. 15 dividido por 2 é 7,5. Professor, vai dar 57,5 metros quadrados. Você percebeu que vai ser só conta aí? Treinou? Certeza? Vamos para mais, professor. Faz lá o máximo de questão possível. Uma
pipa. Esse aqui eu não treinei na aula passada, não. Você ainda lembra? Em formato de losango, é formado por duas varetas que medem 21 e 12 centímetros. Qual é a área dessa pipa? Professor, o que ele está dizendo para a gente é que se eu tenho a primeira vareta, o senhor tem aqui a segunda vareta, professor. Então, essas duas varetas, elas determinam para a gente esse losango, professor. Essa vareta maior é a diagonal maior, professor. Ele já disse para mim que é 21 centímetros. E essa outra vareta aqui, professor, é a minha diagonal menor, que ele disse que é 12 centímetros. Então, o que é que a gente tem aqui? Essa distância aqui é a diagonal maior, essa distância aqui é a diagonal menor. O desenho não precisa ficar perfeito não, gente. É só um esboçozinho para você lembrar da fórmula. A área do losango, professor, é o Dzão vezes o Dzinho dividido por 2. A área desse losango, professor, vai ser a diagonal maior, que é 21, vezes a diagonal menor, que é 12, dividido por 2. Você percebeu aí que é só lembrar das fórmulas? Professor, faço 21 vezes 12, eu tento simplificar? Tenta simplificar. Dá alguém, professor? Dá sim, gente. Você já deu para perceber que esse 12 dá para dividir com esse 2. 12 dividido por 2 sobra 6, professor. Então, a conta que a gente vai ter que fazer é 21 vezes 6 para finalizar. 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes 2 dá 12. Professor, a área dessa pipa está em 126, era centímetros, né? Centímetros quadrados. Meus amores, fechou a revisão? Vocês entenderam direitinho? Agosto, a gente vai começar com conteúdos novos. E em cima desses conteúdos novos, tenha que tudo isso que já foi visto vai servir de base para outros conteúdos. Então, a meta é nada de decorar, aprender, memorize essas relações. Não mentir para vocês. Vocês vão ver que próximo ano eu vou estar precisando novamente dessas relações. Então, quem seguiu minhas orientações, professor, ainda bem que eu aprendi. E, ó, que agora que eu estou chegando na EJA etapa 6, está super fácil para me entender os assuntos novos. A gente vai finalizando mais uma aula, desejando a todos uma boa noite, boas férias, fica com Deus. Estou te aguardando aqui em agosto. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha!